Olá! Liderança muda o mundo. Hoje eu vim aqui para trazer essa mensagem para você e eu acredito que ela vai mexer muito com você. Quando você pensa em todos os vetores que existem na sociedade para provocar mudança no ambiente, para provocar qualquer que seja a transformação no mundo, com certeza você vai lembrar de várias coisas, mas a principal força que existe para causar transformações, sem dúvida alguma, a mais poderosa dessas forças é a liderança. E quem conta isso para a gente é a história, né? Ela nos mostra que os líderes, bons líderes, arrastam o seu povo para grandes conquistas, para a expansão da consciência, para avanços tecnológicos. Alguns líderes, no entanto, fazem o oposto, né? Levam o seu povo para guerras, para destruição, para desarmonia. Ou seja, tanto para o bem quanto para o mal, a liderança é uma das forças mais poderosas que existe. A pergunta é: que tipo de transformação você quer causar? Você pode escolher. Você pode escolher que tipo de liderança você quer ter e o quanto você quer se desenvolver nessa habilidade. Tem gente que acha que liderança é um dom, né? Mas liderança não é um dom. Liderança é uma habilidade que a gente pode desenvolver como qualquer outra habilidade. Basta que a gente queira. O primeiro passo é querer. Se você quer desenvolver uma habilidade, tudo que você precisa fazer é esforço, disciplina, prática, muita prática. Se você praticar muito, treinar muito, você pode alcançar a maestria em qualquer habilidade, né? E com a liderança é a mesma coisa, é assim também, é como uma habilidade qualquer. Então, a maestria na liderança é uma questão de prática. E o que que acontece? Ao longo da vida aí, você estudou sobre gerenciamento. Gerenciamento trata de quê? Gerenciamento trata de recursos, de métodos, de processos, de controles. Como é que você faz as coisas, né? De uma maneira processual, organizada, metodológica. Mas liderança não é sobre isso. Liderança é sobre gente. Vai falar de mentalidade, de valores, de propósito, de conexão entre as pessoas. Se você quer gerar impacto, você precisa entender como o ser humano funciona. E isso começa por você mesma. Você precisa descobrir quais são os seus valores, qual é o seu propósito. Você precisa desenvolver a habilidade de se conectar com as pessoas. Se você vai na direção das pessoas, aí sim, né, você consegue levar as pessoas na direção que você deseja, você consegue engajar, você consegue motivar. Você precisa entender como as pessoas funcionam, como você pode conduzir as pessoas com clareza e, de fato, levá-las para o melhor que elas podem dar. Então, se lembra aí, liderança é sobre gente. E o que que é gestão? Gestão é a soma de gerenciamento, que a gente viu que é sobre coisas, né? E liderança, que é sobre pessoas. Quando a gente une isso, a gente tem uma gestão. E liderança é a habilidade de lidar com as pessoas, entender como elas funcionam, conseguir conectá-las, conectar as pessoas umas com as outras, conectá-las com um propósito, uma causa maior. Quando você domina a habilidade de fazer essas coisas, aí você consegue ser uma gestora relevante, uma gestora de impacto. Eu quero te contar uma coisa aqui. Ao longo da minha experiência, o que que eu aprendi? Eu aprendi que se você lidera, né, quanto mais você evolui na sua liderança, mais a sua gestão evolui e mais você vai entender, você vai compreender que você vai precisar muito mais entender de gente, porque quem vai entender das coisas, né, dos processos, é o seu time, é a sua equipe. Então, tem muita gente ainda hoje que está focando a gestão no gerenciamento, nas coisas. Mas eu quero te dizer aqui que se você quer ir além, se você quer de fato liderar e influenciar, você precisa focar mais nas pessoas, se conectar com elas, entender de comportamento, de gente, da coisa humana. E tudo começa com você. Primeiro você vai ter que liderar você mesmo, a sua própria vida, o seu tempo, a sua energia. Depois você vai liderar a sua equipe.
pessoas em função de um objetivo, e depois disso é que você é capaz de liderar uma instituição, uma empresa, né? É um caminho, é uma evolução. Primeiro você precisa dar conta de si mesma, claro, porque se você não dá conta de você mesma, se você não consegue se organizar, organizar a própria agenda, organizar os seus planos, os seus objetivos, se você não tem essa disciplina para seguir nesse caminho aí, como é que você vai liderar as pessoas, né? Da mesma forma, você precisa ser capaz de dar norte para a equipe, conduzir as pessoas, saber influenciá-las, porque se você não dá conta de fazer isso, na equipe, como é que você vai dar conta de conduzir uma instituição? E para dar conta de conduzir, de influenciar, de liderar uma instituição, você precisa ter um olhar estratégico para ser uma liderança de peso, de impacto positivo nos resultados. É uma evolução que a gente faz, pouco a pouco, desenvolvendo essa maestria que estamos chamando aqui de habilidade de liderança. Outra coisa fundamental que eu quero que você traga para a sua vida, que você coloque aí na sua cabeça, de uma vez por todas, vamos falar disso aqui já no início, é que liderança não é cargo. Liderança é influência. Então, você não precisa ter um cargo para liderar. Você pode liderar qualquer pessoa dentro da sua instituição. Você pode liderar, inclusive, o seu próprio líder, né? Seu próprio chefe. Você pode liderar pessoas de outras equipes, desde que você consiga influenciá-las, que você tenha visão, tenha profundidade, tenha bons argumentos, que você saiba abordar, saiba se comunicar. Isso é uma coisa que você pode fazer ao longo de toda a vida, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, independentemente do cargo que você ocupa. Você não precisa ser um chefe, uma chefe, uma coordenadora, uma diretora para liderar, né? E, na verdade, assim, a gente sabe, a gente nunca vai ter o máximo poder. Mesmo assim, a gente vai ter que liderar, a gente vai ter que influenciar as pessoas na direção do objetivo, usar a influência, a capacidade de influência, para fazer com que as pessoas tomem decisões, atuem na direção daquilo que você quer. Então, desenvolver a capacidade de influência é fundamental. Isso não tem nada a ver com cargo, né? Nada a ver com cargo. É fundamental desenvolver essa habilidade de se relacionar com as pessoas. A gente chama isso de inteligência relacional. Então, através disso, você vai ser um vetor de transformação. E a maior mensagem de todas que eu queria deixar aqui para vocês é que liderança muda o mundo, né? Com esse poder de influência, você vai conseguir trazer ideias, criar novas rotinas, apresentar novas formas de fazer, influenciar na cultura. Qualquer uma dessas coisas está ao seu alcance. A maneira como você vai liderar é que vai fazer a diferença. Que tipo de transformação você vai fazer? Não sei. Depende só de você. O que que a gente vai fazer junto aqui nessa mentoria? Abrir o nosso coração, mexer com a nossa mentalidade e se conectar com os nossos valores. Por quê? Porque se você for uma liderança egoísta, que se conecta com competição, com escassez, você vai gerar muita ansiedade, muita agonia. O mundo já está cheio disso, né? A gente não precisa mais de liderança assim, de pressão, a gente não precisa mais disso, a gente precisa de lideranças agregadoras, lideranças que geram aprendizado, desenvolvimento, que conseguem gerar nas pessoas a vontade de dar o seu melhor, que leve as instituições, as equipes, para o melhor que elas podem ser. Uma civilização, no fim das contas, né? A gente pensa aí, um país melhor, uma cultura melhor. É isso que a gente busca, a boa liderança tem essa capacidade, e para isso a gente precisa ser capaz de tocar o coração das pessoas. E você só vai conseguir tocar o coração das pessoas se você souber primeiro olhar para o seu coração, tomar a decisão de ser movida pelos melhores propósitos. Se você fizer isso, com certeza você vai se tornar um vetor de transformação e vai tornar a sua vida muito cheia de significado. Veja bem, tem um futuro batendo à nossa porta. Tem um futuro chegando, tem muita transformação acontecendo nesse mundo. Que visão você vai criar? Que futuro é esse que você quer ser parte, que você quer fazer acontecer?
nós somos responsáveis por ele. E eu te convido aqui a pensar sobre isso e a escolher a liderança que você quer ser. Pergunta é: quem vai liderar o futuro? Não adianta a gente esperar por alguém que vá nos salvar, né? Não existe esse alguém. O que existe é o nosso próprio esforço na construção da realidade que a gente deseja, na busca do nosso sonho, do nosso objetivo, do nosso propósito. A gente tem que acreditar nisso. E a gente tem que fazer tudo isso acontecer. E esse é o meu convite para vocês. Liderança pode mudar o mundo e vamos, nós, líderes do serviço público, assumir essa visão. Eu quero convidar você para liderar com os seus melhores valores. A gente vai falar muito sobre isso. Então pensa aí, o que você tem na sua essência, no seu coração, coloca isso na sua atuação, no seu fazer, no seu dia a dia. Assim você vai criar um ambiente propício, você vai criar um ambiente de aprendizagem, uma liderança que vai gerar os resultados que a gente deseja. Pensa aí, mesmo que seja uma pequena contribuição, é a sua contribuição. E assim, a gente vai tijolinho a tijolinho, cada uma de nós construindo essa teia, esse tecido que é o serviço público brasileiro e, consequentemente, é o nosso país, né? Mesmo pequenas mudanças são importantes. A gente pode sim fazer a diferença, e essa escolha depende de cada uma de nós, depende de você.